e sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um dos momentos mais difíceis na vida de qualquer um, seja a pessoa que está vivendo ou a pessoa que é familiar de alguém que está com uma doença terminal. Mas olha, o fim da vida não precisa ser o fim do mundo, não. E a gente vai entender que, inclusive dentro da medicina, isso é levado muito a sério e muito respeitado. Mas só depois da vinheta. E a gente já está aqui no estúdio com a doutora Maíra Galvão, que é especializada em cuidados paliativos. E eu queria, você acabou de fazer a pós-graduação agora. O que te levou a querer cuidar? Primeiro vamos tentar explicar o que são cuidados paliativos para quem está em casa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Otávio. Agradeço o convite e poder falar dessa pauta tão importante. É uma das coisas que eu falo para todo mundo que passa pela capacitação dentro dos cuidados paliativos, na equipe onde eu trabalho, é que nós atuamos no pior momento da vida desse paciente e dos familiares. Então aí mostra a necessidade da gente ter sensibilidade e trabalhar com muito cuidado em todas as decisões que a gente toma com esses pacientes. O meu contato com cuidado paliativo se deu desde a minha primeira formação. Eu fiz enfermagem na Escola Superior de Ciências da Saúde, em Brasília, e lá eu já tinha visto que existiria uma possibilidade de abordagem em cuidados paliativos. Isso foi no começo de 2010, 2012. Cuidados paliativos já se iniciaram naquela época. Eu, enquanto acadêmica de enfermagem, era muitas vezes interrogada pelos meus colegas, assim, nossa, nós enquanto enfermeiros tratamos o paciente enquanto o médico trata a doença. E eu ficava cheia de dúvidas sobre essa abordagem, né? Como que o médico, que deveria ser um grande responsável dentro dessa cadeia de cuidado ao paciente, ao enfermo, às vezes foca muito na doença. Corta para 2023, quando eu terminei a minha graduação médica, em que eu tive bastante contato com os cuidados paliativos, uma abordagem muito focada no doente, em todas as questões referentes a esse adoecimento, inclusive ao cuidado com esses familiares. E durante a minha graduação, eu tive alguns mentores que me influenciaram a me especializar nessa parte. Atuei junto com o professor Alexandre Silva, que é enfermeiro e doutor na área de cuidados paliativos e hoje está no Ministério da Saúde, lutando pela Política Nacional de Cuidados Paliativos, e com a doutora Simone Cotrim, que era a médica do hospital onde eu trabalhava, onde eu estudava, e ela era a coordenadora do serviço de cuidados paliativos naquela instituição. Então ali, em 2020, foi criado esse amor e esse carinho todo por esses pacientes e esses familiares. E cuidados paliativos é só para quem está com alguma doença terminal? Para quem que serve? Muito importante esse questionamento. Assim, muitas pessoas, inclusive médicos, colegas meus de profissão, entendem que o cuidado paliativo deve ser acionado apenas na mortalidade, quando esse paciente está ali nas últimas semanas de vida. Mas o ideal é que o cuidado paliativo seja iniciado assim que o paciente tenha a descoberta de uma doença grave e ameaçadora de vida. Isso significa que ao descobrir, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença incurável, esse paciente já deveria iniciar um acompanhamento com o pneumologista, que é o especialista na área do pulmão, assim como com o médico paliativista, para já entender quais são as vontades, quais são os anseios desse paciente e mais para frente abordando também a família. Então esse profissional ele deve ser acionado já em qualquer doença e adoecimento grave do paciente. Quer dizer, então, que você discordava também que o médico só ia cuidar da doença? Eu achava isso, assim, uma afronta, Como que profissionais médicos que estudam tantos anos, às vezes se fecham apenas para diagnósticos e para fisiopatologia. Depois eu descobri que tem essa área de atuação médica, que é muito nova a especialização em cuidados paliativos. De fato, assim, é uma das especialidades mais novas que a gente tem na medicina. Dessa abordagem, desse profissional e dessa implementação desse serviço dentro de instituições. Então, eu me apaixonei já desde então. Primeiro, por ser uma abordagem focada no holístico, em diversas questões referentes a esse paciente.
E segundo, por conseguir trabalhar numa equipe multiprofissional. Então, assim, um médico paliativista, ele tem com ele diversos outros profissionais dentro de um hospital para tentar fazer a melhor abordagem, né? Então, por exemplo, para um cuidado paliativo ser bem instituído dentro de uma instituição, ele tem que ter, além de um médico, enfermeiro, um psicólogo com essa qualificação, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o capelão. Então, são figuras essenciais para a construção de um serviço bem construído. Uhum. Quer dizer, não é só... E cada um vai ter sua, né? Cada tipo de doença que a pessoa está ali, ela vai precisar de um determinado profissional diferente, um cuidado diferente. O que vocês estudam para ser médico paliativista? Basicamente, o médico paliativista, para ter o RQE, que é um título de proficiência para atuar nessa área, ele precisa de ter uma outra residência médica. Então, esse profissional, ele pode ter feito clínica médica, ele pode ter feito medicina da família e comunidade, ele pode até ter feito outras subespecialidades, como reumatologia, pneumologia. Muitos geriatras acabam optando também por essa subespecialidade, que são os cuidados paliativos. Então, o que eu digo é que não é uma especialidade de acesso direto. A gente não consegue terminar os 6 anos de medicina e já ir diretamente se tornar um profissional paliativista com título, de um RQE, né? Uhum. Com esse título. Mas aí a gente precisa de passar por uma outra residência, que pode durar 2 anos ou 3 anos, para depois fazer mais 2 anos de cuidados paliativos. E nessa hora que vocês estão ali olhando só os cuidados paliativos, porque existem várias, digamos assim, várias coisas interessantes quando a pessoa está enfrentando uma doença terminal. A gente ouve muita coisa, que você ser otimista melhora, você ser pessimista piora, que se você tem uma religião é bom, se você não tem uma religião é ruim, se você teve um estilo de vida saudável é bom. Como é que vocês lidam com cada indivíduo que chega lá para vocês? Uhum. Que ao contrário de alguém que chega num acidente de moto que você não sabe nada da pessoa, quem tem um diagnóstico desse, você consegue descobrir muita coisa sobre a vida dele. Sim. Então, como é que começa esse processo? Definitivamente, para um profissional se qualificar como um médico paliativista de excelência, ele precisa de ter, além do controle clínico da doença, ter uma perspicácia humana também. Cada paciente é um mundo, cada paciente acaba sendo uma abordagem diferente. Por exemplo, se a gente recebe um paciente que é pastor, ele tem uma doença oncológica, ele é pastor, ele trabalhou com isso durante toda a vida, ele tem uma abordagem diferente que eu teria com um paciente que é ateu, ou que é agnóstico, ou que não tem uma religião definida. Então, além de entender a questão fisiopatológica da doença, esse profissional ele também precisa de ter um conhecimento de outras esferas que interferem nesse processo de adoecimento. Então, por exemplo, a gente muitas vezes tenta trabalhar com esses pacientes com a ajuda de um capelão que é um profissional que pode atuar em qualquer esfera da religiosidade. Na realidade, a gente entende que ele é um espiritualista dentro da instituição hospitalar e ele traz essa fortaleza religiosa para dentro dessa abordagem que a gente atua com esse paciente. Definitivamente, cuidado paliativo não é uma revisão dos erros que esse paciente cometeu para a gente tentar achar, não, então ele está com um câncer pulmonar porque ele fumou 120 maços ano. Nunca deve ser essa abordagem. E aí a necessidade, da importância desse profissional, dos profissionais que acompanham isso, para que seja muito diferente de apontar dedos. Mas o que a gente pode fazer diante desse diagnóstico que foi feito, diante desse desfecho que foi feito? E dar a possibilidade para esse paciente e para esses familiares se organizarem naquilo que pode acontecer com o decorrer e o avançar dessa história natural da doença. E quando eu estava até tentando ser menos ignorante para fazer essa entrevista com a senhora, eu vi essa questão do silêncio, eu ouvi termos como conspiração do silêncio, pacto do silêncio, onde muitas vezes, e chega até 40% dos casos, chega a ser isso, de a família descobre o diagnóstico e não conta para a pessoa.
Vocês lidam com isso também? Como muito é que vocês comum tratam a isso? gente começar um tratamento com o paciente, quando eu e minha equipe somos acionados, a gente entender que aquele paciente não tem conhecimento sobre aquela doença. E a família fica naquele protecionismo. Não vamos falar porque vai deixar ele mais triste, vai deixar ele desistir da vida. O médico paliativista, ele precisa de ter esse feeling, de conversar com esse familiar, que é direito do paciente, se ele tem uma consciência, né? Se ele tem uma noção da realidade da vida, ele entender esse diagnóstico. Até porque isso pode ajudar ele a se organizar, a fazer as suas despedidas. O maior objetivo do nosso tratamento é o nosso paciente. Então a gente precisa de acessar ele, a gente precisa de entender as vontades dele frente a essa doença. Então muitas vezes eu e minha equipe abordamos essa família, né, quando existe esse cerco do silêncio. A gente fala da necessidade desse paciente de entendimento disso. E a gente chega até o paciente e pergunta ao paciente: senhor fulano, o senhor está vendo que o senhor está hospitalizado aqui nessa instituição, não está? E o que o senhor tem percebido da sua situação? Na maioria das vezes, com os pacientes que eu acompanho, eles sabem. Eu sei, eu estou com um carcinoma metastático. Então até a família fica, uau, a gente nem contou. Sabia. Mas aí é um momento que o profissional ele fala. Ele sabe do corpo dele, ele sabe que ele tem ficado mais cansado, ele sabe que ele não tem aceitado a comida como era antes, né? Então, a partir de então, nós temos um grande trabalho de entender quais são as vontades desse paciente e adaptar a realidade do tratamento a essas vontades, né? Então, assim, existem pesquisas que mostram que 96% dos pacientes que têm câncer gostariam de saber o que vai acontecer. E muitas vezes, oncologistas não dão esse tempo. Não falam que esse câncer pancreático tem tanto tempo de vida. E aí esse paciente ele perde a oportunidade de fazer coisas que são importantes para ele. Então, assim, às vezes é velado informações que podem dar para esse paciente autonomia. A medicina, às vezes, é muito paternalista, Otávio, do ponto de vista de não, a gente vai proteger esse paciente ao máximo, mas muitas vezes a gente tira a autonomia desse paciente. Então, um dos princípios que o cuidado paliativo busca resgatar é a gente procurar dar a esse paciente autonomia do cuidado, responsabilidade do cuidado dele. Mas, lógico, a gente precisa de sentir. Às vezes esse paciente quer saber, porque também já existiram situações de pacientes meus que falaram, doutor, eu não quero saber, está liberada a senhora conversar com meu esposo, meu filho e meu irmão sobre essa doença e eu não quero mais saber daqui em diante. E a gente respeita essa decisão também. Então, a partir de então, a gente já não fala mais sobre essa doença, a gente não fica toda hora mexendo nessa ferida desse paciente e reafirmando aquela doença, porque isso também é algo muito danoso, a gente ficar abordando essa situação. E achei interessante você falar sobre a pessoa, não vai dar tempo dela se preparar. Quando a pessoa, quem recebe esse diagnóstico, o que a pessoa faz? O que vocês veem que ela mais corre atrás no tempo que lhe resta, que ela achou que ela deixou para trás? Eu vou trabalhar mais. Acho que não, né? Acho que não. O que você percebe? Quais são os maiores arrependimentos das pessoas? Acredito que os maiores arrependimentos dos pacientes que eu tenho acompanhado durante esses 5 anos de trajetória nos cuidados paliativos são: gostaria de ter ficado mais com a minha família, gostaria de ter feito uma viagem. Essas são as vontades que eles mais externalizam, muito mais questões de construção sentimentais do que questões de comprar bens ou de adquirir coisas patrimoniais. Eu vejo que são coisas bem mais simples. Às vezes, nossa, eu gostaria de ter ficado mais tempo com meu filho, né? Muitos pacientes, às vezes, trabalham muito, né? Ficam um pouco com a família e aí descobrem essa doença e quando vêm já não podem mais ter todo aquele momento. Eu gostaria de contar uma história, bem brevemente, de um paciente que eu acompanhei lá na Rocinha. A Rocinha foi um lugar onde eu trabalhei durante 4 anos com a equipe do professor Alexandre, lá no Rio de Janeiro. Eles têm um projeto social, uma ONG, que chama
Favela Compassiva. Nessa ONG, eles prestam, é um trabalho voluntário, que presta só atendimentos a pacientes em cuidados paliativos, em pacientes que muitas vezes foram dados diagnósticos de fechos desfavoráveis e eles perdem, às vezes, o contato com a rede de atenção em saúde, por morarem em uma comunidade de difícil acesso, enfim, por essas questões. E aí o professor Alexandre ele idealizou esse trabalho em que uma equipe multiprofissional e também formada por voluntários locais, que são agentes compassivos, que visitam diariamente, esses agentes compassivos visitam esses pacientes e os profissionais uma vez ao mês. E tinha um paciente que ele tinha uma das vistas mais bonitas que eu já vi no Rio de Janeiro. Era uma vista que pegava a lagoa, era uma maravilha a casa dele. E ele atuou como porteiro durante diversos anos. E aí a gente sentou com ele estava com câncer já avançado de estômago e era um desfecho muito desfavorável, ele já não conseguia alimentar, ele não conseguia de maneira nenhuma ter prazer naquilo que era algo muito prazeroso para ele. E ele falou, eu queria curtir mais essa vista. Então, isso era uma das questões que um dos pacientes apresentava para a gente. Era uma maravilha aquilo, ele lutou muito para conseguir aquela casa, naquela situação e tudo, mas era algo que ele não iria poder usufruir. O médico paliativista e a equipe de cuidados paliativos, elas entram nesse momento em que esse paciente está hospitalizado, às vezes com diversas invasões no corpo, e aí esse profissional, ele vai tentando entender as vontades desse paciente, deshospitaliza ele, e às vezes ele tem essa possibilidade de estar no lugar onde mais ele construiu afetos, que é a residência dele, que é onde ele pode receber aquele amigo, vizinho, ele pode viver um pouco. Cuidado paliativo é muito mais sobre vida do que sobre morte. A gente reafirma que nesses poucos dias que muitas vezes esse paciente tenha, que ele possa viver profundamente e fazer as vontades dele que são cabíveis, né? Lógico, vontades que são possíveis de serem realizadas. Uma vez me chamou muita atenção, eu estava assistindo um stand-up na época do primeiro governo do Trump ainda, quando ele prometeu aquele muro enorme, aí um mexicano foi lá no muro fazer um stand-up e ele falou algumas coisas culturais, mas assim que me marcaram muito, e uma delas foi essa. Ele disse, o americano, ele gosta da morte longe. Então, quando alguém ficar velho, vai para uma casa de repouso, você visita ele de vez em quando e um dia alguém vai te ligar e vai dizer que a pessoa morreu. O mexicano não, e o brasileiro ele é um pouco assim também, né? É mais latino. O bisavô morre ali no sofá da casa, com todo mundo correndo em volta, a gente se arrumando para ir para a escola, ele morre na vida da casa que ele construiu. E aquilo me chamou a atenção de uma forma muito forte. E se você olhar muitos, assim, acho que todos os velhinhos da minha casa e de quem eu conheço, assim, e eu cuidei de todos os velhinhos da minha casa, né? Eu fui o cuidador. A família às vezes sempre elege essa pessoa. É que eu sou grande, para dar banho em gente adulta não pode ser fraco, tem que ser, não é fácil não, ser cuidador, né? Depois eu até quero falar sobre isso. Mas como é importante você respeitar essa vontade. A maioria das pessoas, eu quero ir para casa. Assim, não tem mais jeito, então não adianta eu estar aqui, eu quero ir para casa. É muito importante. Então, esse pertencimento, né? Tem artigos que mostram como, na humanidade, a gente foi, ao longo do tempo, separando as pessoas dos entes queridos nesse momento. Né? Que bom que você teve essa possibilidade de estar perto dos seus afetos nesse momento. Já a minha história pessoal é que eu não consegui estar perto dos meus nesse momento. Aquela coisa, vamos colocar no UTI, vamos tentar aquela loucura, aquela ficção de vamos internar, vamos fazer medidas que reverta, e o desfecho, muitas vezes, de, por exemplo, idosos graves em um hospital, quando eles adoecem, é intubação, é uma UTI, um ambiente gelado, você ter 1 hora de visita durante o dia. Esse paciente, ele faz a partida dele longe da família. E isso é estudado. Tem artigos que mostram
norte-americanos, que mostram que é muito difícil a família velar, estar com os seus nesse momento. O Brasil, eu vejo que a gente tem um meio termo. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis e, de fato, não é fácil. Você vê a pessoa que você mais ama no mundo, sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, morrerem em casa. Às vezes você até acha, será que eu estou sendo negligente? Será que eu poderia fazer diferente? Não, acho que eu vou levar para uma unidade hospitalar, porque lá vão saber cuidar melhor. Então, às vezes, as famílias entendem que no hospital terá mais recursos, mais suporte. Mas, muitas vezes, um paciente em cuidado paliativo, que a gente acompanha no nosso setor durante 1, 2 meses, a gente consegue capacitar essa família para que essa família possa fazer esse momento de cuidado em casa. Inclusive, é um projeto que a gente está idealizando para a Santa Casa de Misericórdia, que é um paliafone, que a gente denominou, um celular, né, que a gente vai deixar no hospital. A gente chega e lá vão ter dúvidas dos familiares dos pacientes que foram deshospitalizados. Então, o familiar, ele pode colocar lá, a minha mãe está vazando comida pela GTT, o que eu posso fazer? Então, a gente pode dar orientações objetivas ali, que podem ajudar e evitar uma hospitalização que às vezes mais gera desconforto para essa família e para esse paciente do que qualidade. Então, são estratégias que a gente vai se munindo. Outra é a estratégia da atenção domiciliar. Hoje, os cuidados paliativos, na Política Nacional de Cuidado Paliativo, que foi criada em 2023 e estão regulamentando a nível nacional, ela incentiva que o cuidado paliativo seja instaurado na atenção primária de saúde. Então, a vontade é que o médico de família, e que é o médico mais próximo da família, consiga dar essa autonomia para a família acompanhar em conjunto com essa equipe, em encontros pontuais do serviço de atenção domiciliar, para essa família se sentir segura para tratar da melhor forma esse enfermo. Eu achei interessante também que pela primeira vez eu ouvi um termo muito interessante, a palavra ortonásia. O que é essa tal de ortonásia? Que eu vi que é um direito meu, inclusive. Ortotanásia. Ortotanásia, olha eu ignorante aqui. É um termo que se refere a um cuidado que é feito a pacientes que estão em um adoecimento grave. Então, é diferente da eutanásia, que é um termo muito mais conhecido, provavelmente o senhor já ouviu falar. A eutanásia é acelerar a morte. A ortotanásia é uma morte sem acelerar, é uma morte no tempo que a morte tem que acontecer, né? Então, é isso que um profissional paliativista ele promove dentro do seu trabalho, né? Uma morte conforme o ciclo de vida, conforme aquilo ali vai instituir. É diferente também de uma mistanásia, que é um outro termo que a gente tem, que é aqueles pacientes que às vezes ficam esquecidos e ali você vai prolongando a questão da morte, você prolonga por diversos tempos e esse paciente às vezes não tem o desfecho daquilo ali que é de fato a morte. Está em sofrimento e a família, não, mas eu quero, mantém, segura, vai ficar, porque a pessoa ainda não consegue se desapegar. Isso. E aí a pessoa fica ali sofrendo, deitada, naquela não obstinação terapêutica de que vamos lá, eu quero, e a gente usa todas as ferramentas da medicina para manter aquela pessoa viva, mas infelizmente ela já não tem possibilidade terapêutica de continuar vivendo. E como é que se lida com uma situação dessa? Para explicar para a pessoa, não, agora é o momento de deixar seu pai, sua mãe, sua esposa aí. Porque é o momento certo. É uma abordagem que precisa de bastante sensibilidade. Uma das coisas que eu falo é que a gente não pode ser cretino, do ponto de vista de chegar, morreu, vai morrer, vai acabar, não. Tem que ter bastante sensibilidade. Esse profissional ele tem que se mostrar ali, naquele momento, ele tem que ter intensidade, mostrar para a família que ele sente muito, de que aquela partida de fato é uma partida que nós não gostaríamos que acontecesse, mas que já foram feitas todas as possibilidades terapêuticas ali e que é o ciclo da vida, né? Então, esse profissional médico, ele precisa de se posicionar com clareza, com objetividade, mas ao mesmo tempo com bastante compaixão e aplicando uma regra que a gente chama de regra de platina, que não é o que a gente gostaria que fizesse com o outro, é aquilo que a gente gostaria que fizesse com o outro, mas é aquilo que o outro, esse paciente, gostaria que fizesse com ele.
Então a gente deixa com que isso faça e ele descanse em paz mesmo. Eu brinco que na hora que Jesus falou isso, né, que faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse a ti mesmo, não faça ao outro que não gostaria que fizesse contigo, faltou ali, o escriba teve que apontar o lápis, ele não pegou a segunda parte que era, mas também não faça ao outro aquilo que queres para ti, pois os gostos não são os mesmos. Exatamente. Então é bem isso que a senhora falou agora, é muito importante. Às vezes, eu não queria que eu queria que me tratassem assim, eu vou tratar ele. Não, cada indivíduo. E sobre isso eu tenho uma outra pergunta, porque à medida que o tempo vai passando, os profissionais da sua área, eles têm habilidades de comunicação únicas para lidar com isso, né? Que você falar sobre morte 3 vezes, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, você está falando 1.200, 1.500 vezes de morte durante um ano. Como é que você não torna isso comum? Como é que você mantém ainda a humanidade? Não, é só mais uma morte. Porque às vezes tende para você se endurecer, né? Eu costumo pensar que precisamos de paradas terapêuticas. Contato com a natureza é uma coisa que me centraliza bastante para a essência que eu gostaria do meu cuidado. Então eu procuro fazer essas pausas. Contato com a natureza me ajuda. Uma outra coisa que eu faço com a equipe que eu trabalho é momentos de equipe multiprofissional. Momentos que a gente senta com outra equipe, a gente tem pautas de discutir sobre pacientes, sobre histórias, mas muitas vezes a gente se encontra para vamos desabafar sobre esse caso. E essa semana a gente teve uma perda de uma paciente que para todos foi muito singela, uma paciente nova, com um câncer de mama e de estômago. Todos se apegaram a ela e eu chorei. Eu chorei e quando eu fiquei sabendo do falecimento dela, foi domingo à noite, eu fiquei mal. E eu me permiti ficar mal. Nós, profissionais de saúde, somos humanos tal como os nossos pacientes. Então, a gente precisa de se endurecer, conforme essa frase que o senhor traz, mas não precisamos de perder a ternura diante dos acontecimentos, né? Infelizmente, a entrevista voou. Mas eu queria muito que o pessoal de casa pudesse acompanhar teu trabalho nas redes sociais também, deixar uma dica para o pessoal de casa. Tá bem. Pode falar. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado essa pauta. De fato, não é uma pauta fácil para quem está em cuidados paliativos ou para quem viveu um familiar com cuidados paliativos. Mas uma das coisas que eu falo para as pessoas que trabalham comigo precisamos sempre de pensar com cuidado sobre isso, porque isso vai acontecer com todos nós, né? A terminalidade irá acontecer. E por que não falar dela e fazer as nossas vontades nesse meio termo, né? Eu trabalho com cuidados paliativos há 5 anos, eu convido vocês para conhecer o meu Instagram, doutora Maíra Galvão, e fica o convite para a gente refletir sobre essa pauta tão importante para o nosso tempo presente. E eu sei que essa conversa para vocês, de repente, eles estão falando de morte. Não, muito pelo contrário. A gente está falando de vida. Porque a maior lição que eu quero que fique aqui é que se prepare para a morte em vida e viva a vida em vida. Porque às vezes a gente fica deixando para viver depois e acaba nunca conseguindo viver. Ninguém que está lá nos cuidados paliativos falou, que pena, eu não comprei minha Ferrari. Não é esse o tipo de frustração que você vê lá. Então, olha, liga para sua mãe enquanto ela ainda está viva, liga para o seu filho, liga para sua esposa, olha no olho, viva enquanto você está vivo. E deixa bem claro também o que você quer quando você vai morrer. A não ser que você queira se vingar da sua filha, morra sem deixar herança, que daí todo mundo vai se estapear. Se você quer paz, que a sua família continue em paz, deixe claro a sua vontade, tá bom? Um grande beijo e até o próximo programa.